Fala galera, beleza? Então, eu nem ia falar mais, mandar vídeo no meu canal, não ia mais fazer isso, entendeu? Mas veio um bosta, um merda humana, arroba Z06660, veio comentar no meu vídeo, entendeu? Mas não mostra cara, não mostra nome, não mostra nada. E é uma coisa que não me incomodou, ele me chamou de nazi pardo. Se eu sou pardo, não sei o que ele acha que eu sou. Nazista é o que eu vim falar sobre o nazismo, porque as pessoas têm essa doutrina inglesa, cresceram, né, nessa doutrina inglesa de achar, entendeu, que o nazismo foi a pior coisa do mundo. Não foi. Por onde que eu vou começar? A gente tem que parar de acreditar nessas bases educacionais, né, de quando a gente era criança, que nem acreditar no criado mudo. O criado mudo era um negro que ficava do seu lado, entendeu? Para, se você fosse, né, um dono de escravos, para ficar para ser um objeto funcionário, né? Ser esses dois negócios. Agora imagina você, se você ia ter coragem de dormir com um negão olhando para você. Um negão que você judia, que você bate, que você manda. Você ia ter essa coragem? Então, te colocaram isso, essa doutrina inglesa que coloca na cabeça das pessoas. Feijoada. Feijoada não foram os negros que fizeram, que inventaram a feijoada. Você entendeu? A feijoada, ela veio a base da feijoada veio da Europa. Se não me engano, Portugal. Então, existem muitas coisas que a gente cresce acreditando, porque quando a gente era pequeno não tinha uma expansão consciencial, que hoje a gente pode ter essa expansão consciencial pela internet. Se você tiver uma boa vontade, uma honra, um caráter decente, você consegue. Colocam isso na nossa cabeça, entendeu? E a gente cresce com isso. Os nazistas, eles não gostavam de negros. Os nazistas tinham ódio de negros. Eu te faço uma pergunta. Você viu um negão dentro do campo de concentração, dessas filmagens que fizeram? Você já viu um negro lá dentro? Então, tem certas coisas, entendeu, que colocam na nossa educação para atrasar a gente, entendeu? O nazismo teve, entendeu, histórias horríveis. Isso aí eu não estou querendo, mas o comunismo teve, outras doutrinas teve, as tribos africanas eram as mais violentas, entendeu? 1000 vezes mais do que na época da escravatura. Os próprios negros vendiam os negros, então tem muita história. E não fica, entendeu, nesse pensamento medíocre do arroba 0660, entendeu, que vem aqui e me chama de nazi pardo. Cara, se eu sou pardo, se eu sou loiro, se eu sou índio, eu quero falar a verdade para vocês, entendeu? E eu tenho esse canal que eu nem fico postando, já faz mais de 5 anos que eu não posto vídeo, porque não tenho o que falar. O importante é você ter vergonha na cara, é você ter honra, ter caráter, se você quiser buscar esses assuntos superiores, tá bom? E não ser um Zé Ruela sem nome, sem cara, entendeu? Cagando pelas mãos aí na internet, dando uma de merda, que ele é um merda, entendeu? Não, eu tô aqui postando a minha cara mais uma vez, eu não, os vídeos que eu já postei, entendeu? Já começa, entendeu? Já é o começo, ficar falando muito é só palavras, entendeu? O que eu queria que vocês entendessem é a experiência, entendeu? Buscar ter a experiência. Eu ia fazer até uma meditação guiada, porque eu despertei a Kundalini, eu ia fazer essa meditação guiada de como eu despertei a Kundalini, só que decidi não fazer mais. Por quê? Porque existem merdas no mundo,
merdas humanas. Pega o meu conhecimento e vai replicar, vai montar alguma coisa aí na República, porque o pessoal, vamos dizer, da República, eles querem, entendeu? Falar sobre isso, eles não querem perder nada, entendeu? Eles não querem nunca ser menos que ninguém. Então, para sabotar uma informação dessa, eu preferi nem fazer, mas, entendeu? Um dia eu faço. E vamos voltar para o nazismo, tá? O nazismo, ele foi a única, entendeu? Situação extrema de militarismo que pelo menos eles aceitavam a verdade da bioenergia, da energia que nós temos, da energia humana, entendeu? Então, lava a boca antes de falar do nazismo. Porque quando você fala do nazismo mal, provavelmente você é um comunista. E o comunista, você tem esse rótulo. E o comunista também fez as coisas erradas, cara. O ser humano fez muitas coisas erradas. Agora, o que não pode acontecer é ficar só batendo e ainda mentindo sobre isso. Entendeu? A gente tem que aprender com os erros, eu acho que todos, né? Não é um exemplo a ser seguido do jeito que foi, mas a gente tem que falar a verdade. A gente tem que ser realista com as coisas. Entendeu? Então, assim, o nazismo, ele tinha esse pensamento de pelo menos reconhecer. Isso já é uma coisa muito importante, cara, para você perceber, entendeu? O vril, a energia vril, o vril, o ki, o prana, é tudo a mesma coisa, assim. É a energia que a gente sente na meditação. Só que quando a gente desperta a Kundalini, essa energia ela vem como um choque. Isso aí é o que os grandes mestres buscaram, entendeu? E tem grandes mestres que buscam isso a vida inteira e não conseguem sentir isso, que é o despertar da Kundalini. Daí você vê um bando de gente falando que despertou a Kundalini. Isso é uma blasfêmia. Então, a gente sente a energia, qualquer exercício de manipular a energia, a gente sente. Mas a Kundalini é uma energia muito mais forte, ela entra em você quando você está manipulando a energia, você puxa ela para você, ela entra de um jeito que ela entra assim, como um tsunami, ela te treme, ela te dá um choque, entendeu? Sua consciência explode. E de uma hora para outra, se você despertou a consciência, meu amigo, você está com a consciência expandida, fodida. Você flagra tudo, entendeu? Você flagra as mazelas de longe, você vê gente, entendeu? Gente inferior, porque existe gente inferior, como esse arroba 0660Z, sei lá como que é. Ele escreveu um vídeo no meu canal lá no Isso Comuna Lusta. E tem mesmo, cara. Esse negócio que a caveirinha mostra todo mundo que morre é a mesma pessoa, não é a mesma pessoa, cara. Não é. Você entendeu? Isso aí não prova nada. Você tem que buscar ser superior, você tem que entender que tem gente inferior, que tem gente safada, que tem gente que quer roubar o que você fala para vender. Entendeu? E o que eu tô falando do nazismo é isso. Respeita, cara. Pelo menos a coragem dele ter pelo menos reconhecido isso, porque nenhum outro sistema militarista, entendeu, absolutista, monarquista reconheceu isso. E reconhecer isso é o início da nova era, cara. Se o sistema reconhecer de verdade, não fingir que reconhece, falar e o sistema todo depois trabalhar para você não viver isso. Tem essa. Então a gente tem que saber que tem gente safada, gente vagabunda, principalmente quem está na política, quem está mandando nesse país, entendeu? Por isso que eu acho que esse negócio de nacionalismo para mim é uma infantilidade sem tamanho. Já acreditei no Brasil, mas não é por aí, cara. A gente é mais que os países, a gente, entendeu? A gente tem um continente aqui, ó. A gente olha pra cima ali, vai até o Canadá, meu. Daqui a pouco do lado ali é Groenlândia ali, entendeu? A gente é muito mais que um país, porque daí cada paizinho
trabalha para você não crescer. Então, o cara que é negro, por que ele não pode ser nazista? Porque você ouviu no colégio que o nazista era contra os negros, cara? Se você estudar o nazismo, ele achava a raça negra uma raça excêntrica. Hitler tinha fotógrafos que iam para a África justamente para fotografar as pessoas negras que eles achavam, eles não achavam, entendeu? Eles não tinham o desgosto por eles de maneira alguma, cara. Você entendeu? A bronca do Hitler era com os judeus. Os judeus que, na visão deles, esses judeus que comandam a indústria farmacêutica, que coloca a bandeira de Israel na manifestação do merda do Bolsonaro, dos caras que querem fazer grupinhos comerciais. Eu não vou mais falar sobre isso, assim, mas é mais ou menos nesse sentido. Tá? Por que que o índio não pode ser nazista? Ter esse pensamento de acreditar na bioenergia da maneira mais respeitosa e foda-se, é isso aí que existe e a gente vai buscar ser superior por causa que o ser humano ele é superior e a gente tem que aprender a trabalhar e a gente pelo menos reconhece essa porra. Tá? Os negros, cara, eles têm o orgulho da raça deles, cara. Os panteras negras. Então deixa os caras ser orgulhosos da raça que tem. Entendeu? Os índios, eles têm orgulho do que eles são. Eu moro no Mato Grosso do Sul. Eu conheço histórias, entendeu? De pessoas. Eu conheci um cara que trabalhava numa fazenda que eu tinha. E fazenda do meu pai, né? Mas a gente ia lá. E ele resolveu namorar uma índia. Ele era um moreno, moreninho assim. Não negro, mas um moreno. E ele me falou isso. Que o chefe da tribo queria matar ele. Porque eles não queriam que misturasse raça. Ele queria que a índia lá que namorasse casasse com um índio. Então, tem esse pensamento em todas as raças, cara. Todas as raças. E que bom que todas as raças têm orgulho de ser quem são. Os japoneses têm orgulho de ser quem são. Entendeu? Agora, se você é um nada, agora, se você é um bosta e não tem orgulho de si e se incomoda com o orgulho dos outros, cara, entendeu? Você é menos que nada, cara. Entendeu? O Z0660. É pra você que eu tô falando, cara. Você entendeu? Fiquei pensando, me incomoda, cara. Entendeu? Esse pensamento já criado, fabricado nessa cabeça de gente medíocre, entendeu? Agora, o cara não pode ter orgulho de ser loiro, de ser branco? Não pode ter? Se ele puxar todas as capivaras das histórias, das raças dele, ter orgulho disso, ele não pode ter esse orgulho? Entendeu? O certo é misturar todas as raças, todo mundo ser medíocre, metido a esperto, metido a sabichão. Porque é assim que você tem que ver, cara, como que uma pessoa que não gosta da raça humana, como que ela age, como que ela iria agir. Se você fosse um ET e você não gostasse da raça humana, como que você ia agir nesse planeta? Você ia ajudar as pessoas a ter orgulho de si mesmas ou você ia misturar tudo e fazer tudo uma grande putaria, uma grande zona? E as pessoas acharem que são pra Fentrex. Você entendeu? E respeita, cara. Respeita uma pessoa que é melhor, que é mais que você, cara. Você entendeu? Existe. Vai ser com ela que você vai crescer, que você vai evoluir também. Na Índia, os indianos, eles têm uma cultura pelas pessoas brancas. Eles acham que as pessoas brancas são, entendeu?
o primordial, e eles não são brancos, cara. Porque isso aí no final não tem nada a ver, cara. Você tem uma pedra aqui no seu peito, você tem que lapidar ela tem que virar um diamante, doa quem doer. Você entendeu como que é a situação? E você entendeu como que é que as histórias sempre te tiram desse caminho, cara? E quando você sai desse caminho, que daí você começa a achar que você é o esperto, entendeu? Com frasezinha de palavrinha de efeito de rato, de vagabundo, entendeu? Que não mostra a cara. Você tem que aprender com quem é grande, cara. Você tem que aprender, entendeu? Com quem quer ser o bem, com quem fala a verdade. Doa quem doer, cara. E sair dessa ninhada de rato de esquerda e de direita, entendeu? O que tem que falar que Bolsonaro é nazista, cara? Bolsonaro é um bosta, cara. Bolsonaro é um merda. A família dele é uma merda. O Lula é uma merda. E o Brasil fica nessa de esquerda e direita, cara. E ninguém evolui com isso, cara. Quem evolui com isso, não é que quem evolui, quem se dá bem com isso, não são a maioria que tá defendendo isso aí. Então o sistema democrático, ele é sustentado por esses fantoches, cara, de merda. Os fantoches de merda ganham dinheiro indireta ou indiretamente para ficar nessa ladainha, cara. E chegou um número tão grande de verme humano que fica nisso, que a democracia funciona. Se você for ver a maior parte das pessoas que se negaram a votar, tava quase um terço. Você entendeu? E a maioria do que votou, as pessoas ou elas são tapadas, ou elas estão com interesse ali, elas estão um pouco se ferrando, entendeu? Da viadagem se aceita ou não se aceita. Ela quer falar o que vai vender para ela para manter o dinheirinho dela, cara. Você entendeu como que é o negócio? Então, por que a gente tem que parar de, meu Deus, o nazista. Cara, eu já fui chamado de nazista, de comunista, entendeu? Eu quero que se foda. Mas o nazismo, ele tem coisas que sabotaram ele. Você entendeu? Sabotaram. Mais do que sabotaram o comunismo. Tá? Tudo foi uma merda. Tá bom? Tudo foi uma merda. Mas você sabe que como judeu é. Tá? Eles têm um pensamento deles que se eles querem respeito, eles têm que respeitar também. Isso aí é outra história. Tá? Cuspir no que os outros acham sagrado, xingar o que a pessoa idolatra, eu não acho isso legal. Você entendeu? Eu não acho. Eu acho que se o cara tá pedindo esse desrespeito, ele tem que encarar esse desrespeito contra ele também, meu. Você entendeu? Não pode ficar na educação. Se o cara gospe na cara de quem você idolatra, gospe na cara dele também, foda-se. E a falta de conhecimento é tão grande, cara, que você vê gente cristã com a bandeira de Israel, entendeu? Enfiada na mão, tá? Não vou falar palavrão aqui, enfiada na mão, segurando assim, gritando, coisa de religião misturando com Bolsonaro, você entendeu? Como que tá, mano? A gente tá numa altura, cara. A sociedade chegou no nível de conhecimentos, de supraconhecimentos, cara. De supraconsciência, ela chegou, mas do mesmo jeito que tem o supra, tem aquele infra que era o mais infra do que há 30 anos atrás. Então, cara, não seja um boca larga, o Z06660. Cara, não seja um boca larga, cara. Seja uma pessoa, busca ser uma pessoa decente, cara. Sai dessa. Você entendeu?
Não se preocupa com a vida dos outros, se preocupa com a sua, cara. Você tá aqui para evoluir, cara. Você tá aqui para crescer. Você tá aqui para você saber de tudo. Pra você saber do nazista, pra você saber do comunista, pra você saber do taoísta, você entendeu? Do budista, você tem que saber de tudo. E buscar o que vai te agregar, porque o nazismo ele te agrega, o comunismo ele te agrega, tem a parte que te agrega. Tudo tem, cara. Nada é uma bosta completa, a não ser você uma bosta completa, porque existe um ser humano que se você olha e fala, cara, esse cara é uma merda completa. Ele tá, entendeu? Ele tá numa situação que ele tem que se limpar antes de se lapidar. Entendeu? Então, cara, é o que eu sempre falo, cara. Eu tenho um canal aí que tá falando mal de extraterrestrologia, que os ETs são demônios. Cara, você chama aquilo que você é, cara. Você tem honra, cara. Você tem caráter. Você busca isso, cara, do fundo do seu coração. Não tem problema nenhum de você mexer com energia. Não tem, entendeu? Você já tá ali com a galera. Você já tá com os bons, cara. Daí vai um japinha lá magro, o outro lá sei lá quem, entendeu? Falando mal, cara, que todo mundo que tem contato com ET que eles conhecem se fodem, não sei o que ET é demônio, eles querem poder. Você acha que é fácil ter poder? Cara, você ter poder, você tem que se ajoelhar muito, cara. Você tem que ser humilde dentro de você. Exterior, que se foda que os outros pensam, mas você tem que ser humilde dentro de você, cara. Você tem que ter respeito com os outros, que se dão respeito. Você tem que entender que tem gente que é inferior mesmo. Você tem que entender que tem gente que é maior que você. Isso é normal. Hoje em dia, não existe mais vídeos legais no YouTube, salvo os vídeos da Conscienciologia, da tortura, na época do Valdo Vieira. Hoje, até a Conscienciologia, hoje, ela deixa muito a desejar. Né? Na Conscienciologia que eu participava, tinha 10 professores, 5 era bom, 5 eu nem sabia por que eles estavam lá. Eu olhava e falei assim, cara, o que esse cara tá fazendo aí? O que essa mulher tá fazendo aí? Falando, o que essa mulher tá falando, cara? Então, o que vai ser, cara, que vai te guiar, vai ser o seu caráter e a sua honra. Por isso que eu sempre bato nessa tecla, caráter, honra, dignidade. Você entendeu? Às vezes é melhor você nem trabalhar do que se você trabalhar fazendo merda, fazendo mentira, fica um tempo, entendeu, desempregado. Não seja o cara, entendeu, que é tudo dinheiro que você vai tomar no cu. O dinheiro você não vai levar. O que você vai levar aqui, cara, é a sua honra, é as suas batalhas que você teve para colocar essa honra mais forte nesse planeta, entendeu? Para esse planeta ser um planeta decente. E você, depois que você morrer, você olhar para trás e falar assim, cara, naquele lugarzinho ali, naquele ponto azul, eu trabalhei para aquele lugar ser decente. Pelo menos isso. Isso aí vai ser a sua maior riqueza. Agora você querer colocar uma bandeira, cara, de Lulinha, paz e amor, uma bandeira de Bolsonaro lixo, cara. Você tá pras baratas, filho. Você tá pras baratas. Entendeu? Antes fosse, se tivesse vários cara com pensamento nazi aí, que pelo menos bota a cara a tapa, entendeu? Do que esses covardão aí que fica indo na maré para sobreviver, ganhar dinheiro e afundando mais a raça humana. Tudo tem o que você aproveitar, tudo. Inclusive o cara que veio escrever aqui para mim. Você tem que aproveitar a não ser ele. Você entendeu? Um cara que não mostra a cara, não mostra nome e quer dar um pitaco. É menos que nada, cara. Não seja um menos que nada. Você entendeu? A meditação, cara, a energia, vamos voltar nesse assunto. Eu não vou falar, entendeu? Eu não vou falar, não tá na hora ainda. Eu sei que se eu falar,
vão fazer igual, entendeu? Vão falar, a República de merda já criou um Medita Brasil, já, entendeu? Para falar nisso. Tentaram criar muito tempo atrás, acho que 5, 8 anos atrás, 10 anos atrás, sei lá, entendeu? Para falar no tema, mas é o seguinte, não existe, entendeu? O negócio, quando acontecer, entendeu? Do sistema falar sobre isso, vai ser um falando, o cara absolutista, ele vai falar e todo mundo vai baixar a cabeça, porque ele conseguiu, entendeu? O que muitos tentam e não conseguem, e o que é realmente, você tá aqui nesse mundo realmente para isso, entendeu? Que é despertar a Kundalini. Deita, cara, quando você for antes de dormir, entendeu? Tenta só tirar os pensamentos da sua cabeça. Se ficar pensando em outra coisa, pensa na sua respiração, entendeu? Porque a respiração ela vai acontecer independente se está pensando ou não. Dá uma descansada na mente, entendeu? E vê o que acontece aí. Se você merecer, você vai sentir alguma coisa. Se você não merecer, não está na hora, você tem que batalhar mais. Não é fácil, cara, você entender disso não, bicho. Você entendeu? Fácil é você se distanciar disso, achando que é o espertão, achando que é o herói que está defendendo as pessoas dos demônios, que nem os caras da extraterrestrologia aí, um canal aí falando, né? É um cara falando, um careca e um japinha magro. Tudo que o cara fala, o cara quer misturar isso com magia negra, o cara quer misturar isso com não sei o quê. Você tem que pensar onde que a pessoa quer te levar, cara. Se ela quer te levar para você fugir disso e ser uma pessoa melhor, consciente, ou se ela quer te mandar para fora, entendeu? Mentindo, omitindo. Se aconteceu, cara, casos de pessoas que meditaram, entendeu? Que tiveram uma experiência dimensional e foi ruim, cara. Você tem que ver certinho como que era essa pessoa, cara. Quem que era ela. Não vendo um cara falando pros outros e te colocando medo para você fugir disso. Eu falo, enfrenta, cara, enfrenta. Você vai ter alguns ataques extrafísicos? Vai, mas e aí, você tem medo? Você tem medinho de ataques? Rapaz, você tá no mundão, fi. Você tem que ir pras cabeças, cara. Você tem que ir atrás dos seus. Você entendeu? Fuja da mediocridade, cara. Fuja, ela tá aí em todos os lados. Ela tá dentro da sua família. Ela tá, entendeu? Um colega seu. Fuja disso, cara. Não se isola, mas fuja. Saiba, entendeu? Ter o discernimento disso tudo, cara. Porque o que mais não tem mais vídeos bacanas no YouTube. Todos os vídeos legais foram removidos. Todos. Esquece de você ver vídeo. Alguns canais ainda, entendeu? Bacanas, alguns. Mas muito difícil. O resto é só enrolação, só querer te colocar para baixo, só mentira, só enganação. Você entendeu? E a sua bússola é dentro de você, filho. É isso que sobrou pra gente. Já foi o tempo da internet que tinha boas informações. Boas, graças a Deus que eu peguei essas boas informações. Porque na minha primeira meditação que eu despertei a Kundalini. Mas desde pequeno eu sempre busquei isso. Depois eu comecei a rever minha vida, sempre busquei. Sempre fiz artes marciais, eu não queria bater nas pessoas. Eu sempre queria entender a cabeça do mestre. Por que que o cara é tão humilde e respeitoso, sendo que o cara é um faixa preta e pode dar porrada em todo mundo? Eu queria entender isso desde pequeno. Então, as artes marciais que eu fiz não foram muitas. Foram poucas. Fiz judô, fiz capoeira, fiz jiu-jitsu, numa academia também que tinha vale tudo. Mas eu sempre busquei, cara, e foi o judô que tinha o pensamento mais bacana. Eu sempre busquei mais do que querer aprender a brigar, a filosofia. Entendeu? Porque eu sempre sabia que tinha alguma coisa ali. Sempre. Então quem procura acha. Quando eu fui meditar, na minha primeira meditação, eu despertei a Kundalini. Entendeu? Na Conscienciologia, quando eu falei isso, tinha 10 professores, 5 acreditaram em mim, 5 começaram ali que você vê que também tem muita inveja nesse meio aí, viu? Mas os 5 que não acreditaram em mim, que eu percebi que não acreditaram, queria ir pra cima de mim, eram os mais que não tinha nada o que falar, cara. Não tinha nada que oferecer, mas estava lá. Eu não sei por que estava lá. E hoje em dia eu vejo essas pessoas que não deveriam estar na Conscienciologia, ainda vejo elas em alguns
alguns congressos por aí, lá no sul. Eu fico, e na mesa lá, entendeu? Sendo a consciência central ali da parada. Eu sei que não tem nada a ver com aquela pessoa ali, então, meu filho, tá tudo zoado, cara, tudo corrompido. Os 5 que acreditaram em mim, na época, os professores, quando eu falei isso, porque chega um cara lá e fala isso lá pro pessoal que já estuda isso aí a vida inteira, os caras falam, pô, o que esse guri tá falando? Mas eu comecei a falar as coisas que aconteceu, os caras meio que acreditaram em mim. E tem muitos os professores bons aí que ainda estão na Conscienciologia, graças a Deus, cara. Mas tem muita gente ali que não sei por que tá lá. É tão baixa a sabotagem, cara. Eu acho que a sabotagem, entendeu? A espionagem é uma das piores coisas que existem, cara, porque não tem essência nenhuma. E ainda quer tirar, quer copiar a verdade dos outros, cara. Você entendeu? Então, nesse mundo que as informações acabaram, que lugares que eram para você confiar, tem gente que não era para estar lá. O que vale a pena, a regra número 1, não é da boca para fora, cara, não é. Porque eu tenho certeza que isso me ajudou. É você ter caráter, é você ter dignidade, você ter vergonha na cara das coisas, ter o bom senso, porque isso aí vai te ajudar. Você entende? É isso que vai te ajudar, cara. Você entendeu? Por isso que eu fico puto com gente medíocre. Entendeu? Por isso que eu fiz esse vídeo, que nem era pra mim fazer esse canal. Se você for ver, já faz 8 anos que eu não faço vídeo. Olha o jeito que eu tô aqui, é que eu tava, entendeu? Eu tô aqui num trabalho meu aqui que eu tenho que ficar por aqui, entendeu? E daí eu decidi fazer isso. Vamos ver se eu faço mais vídeos aí depois, tá bom? Antes de vocês verem falar pra mim que eu sou nazista, tá? Que eu sou pardo, que eu sou branco, cara. Estude tudo, tá bom? Estude o vril, estude o ki, estude o prana, estude o chi, entendeu? E não tenha medo do conhecimento, de onde que veio não, cara. Você entendeu? Não tenha medo disso aí não. Confia em você. Beleza? É o que eu te falo, não é da boca para fora. Honra, coragem, dignidade e força. Busquem fazer exercício físico para oxigenar o cérebro, você pensar melhor. E você ficar fazendo merda, se escondendo, entendeu? Atrás de um teclado, sem nome, sem rosto e falando merda pros outros. Beleza? Que assim você vai crescer. Tá bom? Gente, valeu, obrigado, tá bom? Fiquem bem aí todos. E é isso. Valeu!